Se você encontrou este lugar, então talvez já tenha percebido o que quase ninguém acredita da primeira vez. Existem coisas que não precisam aparecer para destruir você. Às vezes, elas só precisam estar perto. Às vezes, elas só precisam esperar. E às vezes, quando você finalmente entende o que está acontecendo, já passou tempo demais dentro daquilo. Meu nome não importa mais. O que importa é que eu cheguei aqui depois de fugir da minha própria casa. E eu não estou falando de uma casa assombrada. Eu estou falando de um lugar que, pouco a pouco, começou a parecer vivo. No começo, eu achei que era só desgaste. Depois, achei que era medo. Depois, achei que eu estava enlouquecendo. Hoje, eu sei que não era nenhuma dessas coisas sozinha. Porque algumas presenças não entram pela porta. Elas crescem devagar. Se escondem no som, na parede, no ar, no silêncio entre um cômodo e outro. E quando você percebe, a casa já prendeu você. Isso começou no dia 7 de abril. Eu lembro a data porque naquela manhã ainda era só uma casa comum. No dia 7 de abril, uma segunda-feira, tudo ainda parecia normal. A casa era pequena, térrea, antiga, mas nada fora do comum. Corredor estreito, sala com pouca luz, um quarto que parecia sempre mais escuro do que deveria. Paredes brancas, já envelhecidas, com alguns cantos amarelados e marcas antigas de umidade. De tarde, a luz que entrava pela janela não chegava a iluminar de verdade. Ela só atravessava a poeira suspensa e deixava tudo com aquele aspecto parado, gasto, abafado. O cheiro era o de sempre. Casa fechada, madeira antiga, pó, um pouco de tinta velha, umidade acumulada em cantos onde o sol quase não pegava. Nada ali parecia ameaçador, só cansado. Naquela noite, ouvi o primeiro som. Um estalo vindo da parede do corredor. Seco, curto. Eu parei. Ouvi. Esperei. E não ouvi mais nada. Foi fácil ignorar. Nos dias seguintes, os sons voltaram. Não o tempo inteiro. Não de forma óbvia. Era isso que tornava tudo pior. Na quarta-feira, dia 9 de abril, ouvi um rangido atrás da cabeceira da cama. Na sexta, dia 11, um som baixo de raspagem perto do rodapé da sala. No domingo, dia 13, outro estalo no corredor. Um pouco mais forte. Sempre sons separados. Pequenos demais para parecerem sobrenaturais, mas insistentes demais para parecerem coincidência. Eu ainda tentava ser racional. Casa antiga faz barulho. Madeira cede. Tinta estufa. Canos vibram. O calor muda a estrutura. A mente aceita qualquer explicação ruim quando a outra opção é muito pior. Mas mesmo antes de eu acreditar, meu corpo já reagia. Toda vez que eu passava pelo corredor à noite, meus ombros enrijeciam. Toda vez que eu apagava a luz do quarto, eu prendia a respiração sem perceber. Toda vez que a casa ficava silenciosa demais, eu parava de fazer qualquer coisa e esperava. Como se alguma parte de mim já soubesse que o silêncio não duraria. Na semana seguinte, os sons mudaram. Foi no dia 15 de abril que eu vi o primeiro arrastar. Eu estava na sala. Era começo da noite. A luz amarelada do cômodo mal alcançava o corredor, e a casa inteira parecia mais escura do que o normal, como se a sombra estivesse mais funda nos cantos. Então, eu ouvi um ruído baixo, áspero, lento, como se alguma coisa pesada estivesse sendo puxada do outro lado da parede. Não no chão, não em outro quarto, na parede. Eu congelei na mesma hora. O som durou poucos segundos e parou. Fiquei parado no meio da sala, escutando o próprio coração e esperando ouvir de novo. Nada. Cheguei perto da parede. Encostei a mão. Fria, dura, imóvel. Naquela noite,
Eu quase consegui rir de mim mesmo. Mas quando fui deitar, ouvi o mesmo som outra vez. Dessa vez, na parede do quarto. Foi aí que a minha relação com a casa começou a mudar. Eu já não estava apenas morando nela. Eu estava observando. Entre os dias 16 e 22 de abril, comecei a notar pequenas mudanças. A tinta do corredor começou a soltar em tiras finas e compridas, como pele ressecada se desprendendo. No canto perto da cozinha, apareceram elevações por baixo da pintura. Eu pensei em infiltração, mas infiltração não muda de lugar. E aquelas marcas pareciam surgir exatamente onde eu tinha ouvido os sons na noite anterior. Eu ainda trabalhava, ainda tentava seguir rotina, ainda respondia mensagens, saía, voltava. Mas voltar para casa começou a causar uma sensação física imediata. O peito pesava antes mesmo de eu entrar. A mão na maçaneta já vinha acompanhada de tensão. E assim que eu fechava a porta atrás de mim, eu sentia como se o ar ficasse mais denso, mais morno, menos respirável. O cheiro também tinha mudado. Não era só umidade. Havia alguma coisa mais orgânica no ar. Algo abafado, úmido, morno. Um cheiro que eu não sabia nomear, mas que fazia meu estômago se contrair toda vez que eu passava muito tempo num cômodo fechado. No dia 24 de abril, ouvi os primeiros passos. E isso foi pior do que o arrastar, porque arrastar ainda permitia imaginar um objeto. Mas passos carregam intenção. Eles eram abafados, curtos, lentos, como se alguém andasse envolto em tecido grosso, como se o som viesse preso dentro da estrutura da casa. Eu estava na cozinha quando ouvi 3 passos na parede da sala. Mais tarde, fui para o quarto e ouvi algo se mover no corredor. No dia seguinte, aconteceu de novo. E depois, mais uma vez, até que o padrão ficou impossível de ignorar. Quando eu mudava de cômodo, os sons mudavam junto. Aquilo me acompanhava. Foi aí que o medo deixou de ser só medo de ouvir alguma coisa. Virou outra coisa. Virou a sensação de estar sendo localizado. Meu corpo começou a se desgastar com isso. Pescoço travado, mandíbula dura, mãos frias, sono leve. Qualquer ruído me fazia despertar no meio da noite com o coração disparado. E o pior não era o cansaço. Era a vergonha. A vergonha de andar pela própria casa como se eu fosse um intruso dentro dela. No fim de abril, a casa já parecia errada até quando estava em silêncio. As lâmpadas não piscavam, nem apagavam, mas a luz parecia doente. A sala ficava opaca. O corredor projetava sombras longas demais. O quarto parecia sempre mais escuro nas bordas, mesmo com a luz acesa. Os cantos não ficavam só escuros, ficavam fundos. E quanto mais tempo eu olhava para as paredes, pior eu me sentia. Primeiro estranheza, depois um enjoo leve, depois um desconforto físico real, como se meu corpo percebesse uma ameaça antes da minha mente entender de onde ela vinha. No dia 2 de maio, eu toquei a parede. Era fim de tarde. O calor estava preso dentro de casa e o ar parecia parado. Havia uma faixa grande de tinta descascada no corredor. E por baixo, a superfície já não parecia reboco normal. Passei os dedos e puxei a mão na mesma hora, porque estava morna. Não morna de sol, morna de algo que retém calor, como carne. Naquele instante, senti o coração disparar tão forte que minhas mãos começaram a formigar. Dei 2 passos para trás e fiquei olhando, e por um segundo absurdo, tive a sensação de que a parede tinha sentido que eu encostei. Eu devia ter ido embora naquele dia, mas medo demais também cria obsessão. A gente quer fugir, e ao mesmo tempo precisa ter certeza de que não enlouqueceu. Foi por isso que no dia 4 de maio, eu peguei uma chave de fenda. Queria abrir um pedaço da parede, ver cano, ver mofo, ver qualquer coisa comum. Bati uma vez. A parede cedeu fácil demais.
Não como concreto, não como tijolo. O som foi abafado. Eu bati de novo. O reboco rachou e abriu um espaço. E atrás dele, não havia o interior que deveria haver. Havia uma camada escura, úmida, fibrosa, algo entre massa encharcada e tecido apodrecido. Mas foi o movimento que destruiu qualquer explicação. Uma contração lenta, depois outra, pequena, quase mínima, mas ritmada, como se aquilo pulsasse. Meu peito travou. Fiquei sem ar. Senti calor no rosto e um frio violento nas costas ao mesmo tempo. A parede não parecia danificada. Ela estava aberta, como se eu tivesse rompido a superfície de alguma coisa viva. Eu larguei a chave de fenda, e nesse exato momento, ouvi atrás de mim, vindo da sala, o arrastar. Mais perto do que nunca. Depois disso, eu parei de viver normal. Não de um dia para o outro, mas rápido o suficiente para perceber que estava perdendo o controle. Entre os dias 5 e 11 de maio, eu comecei a dormir com todas as luzes acesas. Depois, com a televisão ligada. Depois, passei a evitar certos cômodos à noite. Mas quanto mais eu evitava, mais a casa parecia ocupar espaço dentro de mim. Eu não relaxava mais. Eu aguardava. No dia 8 de maio, ouvi os primeiros sussurros. Achei que fosse televisão, rua, vento, vizinho. Não era. Vinham baixos demais, próximos demais, filtrados demais, como vozes presas atrás de gesso molhado. Nunca eram frases inteiras, só pedaços. Consoantes engasgadas, sílabas partidas, respirações entre som e som. Isso começou a me corroer por dentro, porque quando a mente não entende, ela tenta completar. E toda versão que eu imaginava era pior que a anterior. Eu sentia medo, nojo, raiva e uma exaustão mental absurda, como se estivesse há dias respirando tensão, como se minha cabeça nunca saísse do estado de alerta. No dia 13 de maio, vieram as primeiras 6 batidas. Eu estava deitado, luz acesa, olhos abertos, sono nenhum. Então ouvi uma batida seca na parede ao lado da cama. Esperei. Depois outra, mais perto da cabeceira. Sentei devagar, com o corpo inteiro rígido. Então vieram as outras. 3, 4, 5. Lenta, espaçadas, profundas. Não pareciam vir da superfície. Pareciam vir de dentro da parede, como se alguma coisa estivesse batendo do outro lado da pele da casa. A partir daquela noite, elas voltaram. Nem sempre no mesmo lugar. Às vezes no corredor, às vezes atrás do armário, às vezes no teto da sala. Mas sempre 6, nunca 5, nunca 7. E cada vez que isso acontecia, a reação no meu corpo era pior. Minha boca secava, as mãos tremiam, a respiração encurtava, os pensamentos embaralhavam, e uma sensação começou a crescer dentro de mim, a de que aquilo não estava só me assustando, estava me condicionando, como se estivesse me ensinando um ritmo, um padrão, uma espera. A última noite começou no dia 18 de maio. Eu lembro porque já tinha decidido que sairia dali no dia seguinte de qualquer jeito. Não dava mais. Eu já não conseguia pensar direito dentro daquela casa. Tudo nela produzia uma reação em mim. A luz me deixava em alerta, o cheiro me dava náusea, o silêncio me sufocava, os ruídos me faziam congelar. Eu entrei no pequeno cômodo ao lado da sala, quase um escritório improvisado. Tinha uma mesa, uma cadeira, uma estante baixa e uma janela para o lado de fora. Queria pegar chave, celular,
documentos, qualquer coisa, e deixar tudo pronto para ir embora ao amanhecer. Entrei, a porta fechou atrás de mim. Quando tentei abrir, não abriu. No começo, forcei sem pensar. Puxei a maçaneta, girei de novo, empurrei com o ombro. Nada. E logo percebi o que era pior. Não parecia uma porta emperrada. Parecia uma porta sendo segurada, do outro lado. Meu coração disparou na hora. Uma descarga de pânico me atravessou inteira. Eu puxei de novo, bati, forcei mais uma vez. E então, o silêncio veio. Um silêncio tão completo que minha pele gelou. Depois disso, a respiração. Do outro lado da porta. Baixa, lenta, úmida, próxima demais. Meu corpo travou. Instinto puro. A respiração ficou ali. Calma, como se alguma coisa estivesse parada do lado de fora, esperando. Então ouvi-o arrastar. No corredor. Lento, pesado, rente ao chão. Mais perto. Parando. Mais perto de novo. A cada som, meu corpo afundava mais em desespero. As pernas fraquejaram. As mãos tremiam tanto que mal conseguia sentir os dedos. Meu estômago parecia cair. A nuca gelou. E enquanto aquilo se aproximava por fora, ouvi, dentro da parede, atrás de mim, passos. Abafados. Curtos. Movendo-se por dentro da estrutura do cômodo. Era como se eu tivesse cercado pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Olhei para a parede. Na luz fraca, vi a tinta deformar. Uma elevação pequena, depois outra, como se algo pressionasse por trás. Recuei, até encostar na parede oposta. E no instante em que minhas costas tocaram nela, ela cedeu um pouco. Quase nada, mas cedeu, como se não fosse totalmente sólida. Saltei para frente, tomado por um nojo tão forte que quase vomitei. O ar ficou mais quente, mais pesado, mais difícil de puxar. E então vieram os sussurros das paredes, do teto, da porta, de todos os lados. Tapei os ouvidos. Não adiantou, porque nessa altura o medo já tinha passado do som. Ele estava dentro do corpo. O arrastar parou do outro lado da porta. A respiração ficou colada na madeira. Então ouvi algo encostar nela. Não uma pancada, só uma pressão leve, como se alguma coisa tivesse finalmente alcançado a superfície. A maçaneta desceu devagar, muito devagar. A porta não abriu. E isso foi pior, porque eu entendi, naquele segundo, que aquilo não precisava forçar a entrada, como se estivesse esperando outra coisa, uma falha minha. Um atraso, um segundo a mais. Então vieram as 6 batidas. Não na porta, na parede, ao lado da janela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lentas, profundas, pesadas. A vibração subiu pelo chão. Eu corri até a janela. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia abrir. Atrás de mim, a parede deu uma pulsação funda, visível, como um músculo enterrado sob tinta e gesso. A janela abriu. Eu não pensei. Eu pulei. Caí mal. Bati o braço. Torci o tornozelo. Cortei a mão. Mas a dor física, naquele momento, foi quase um alívio, porque do lado de fora, o ar parecia ar de novo. Rolei no chão, me afastei mancando e olhei para a janela. Não havia nada visível, nenhum rosto, nenhuma sombra clara, mas a cortina se moveu sozinha, devagar, como se algo tivesse acabado de recuar. E a parede ao redor da janela, eu juro, pareceu expandir e contrair uma única vez, como um peito respirando. Eu fui embora sem pegar nada, sem voltar, porque eu soube naquele instante que se entrasse ali mais uma vez,
eu não sairia. Foi assim que eu cheguei ao último abrigo. Não porque procurei esse lugar, mas porque depois de certos acontecimentos, você para de procurar segurança. Você só procura algum lugar onde ainda seja possível continuar. Eu contei o que aconteceu aqui. Contei dos sons, da tinta soltando, da parede morna, da pulsação, dos sussurros, das 6 batidas. E vi nos olhos de algumas pessoas a pior reação possível. Não a de quem acha que você enlouqueceu, a de quem acredita, porque já ouviu algo parecido demais. Na primeira noite aqui, eu achei que conseguiria descansar. Achei que fugir tinha encerrado tudo. Mas no meio da madrugada, acordei com aquela mesma sensação no ar. Peso, tensão, espera. Abri os olhos. Silêncio. Quieto demais. Então ouvi, atrás da cama, dentro da parede, um arrastar lento, baixo, pesado. Meu corpo inteiro soube antes da minha mente. Peito travado, boca seca, mãos geladas. Depois veio a respiração. Do outro lado da parede. Calma. Próxima. Úmida. Próxima demais. E então, bem devagar, vieram as batidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não na porta, na parede, na parede. E foi nessa hora que eu entendi a pior parte. Eu não fugi de uma casa viva. Eu só descobri tarde demais que quando alguma coisa aprende o caminho por dentro, não importa mais de qual casa você foge. Porque algumas presenças não entram. Elas esperam, crescem, respiram no escuro. E quando você percebe, já estão vivas ao seu redor. Se você está ouvindo isso agora e alguma parede da sua casa já pareceu silenciosa demais, não encoste. E se durante a noite você ouvir 6 batidas lentas vindo de onde não deveria haver som, talvez já seja tarde. Porque algumas casas envelhecem, outras apodrecem, mas algumas prendem você primeiro. E quando isso acontece, talvez o único lugar que reste seja este: o último abrigo.